Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos ver. Bom, quantos de vocês vão ouvir a tradução simultânea? Quantos vão ouvir a tradução? Ok. Então temos algumas regras aqui em relação à tradução. O pessoal lá no fundo, muito obrigado. Trabalho o dia todo, mas quando se traduz, por favor, garantam que estão traduzindo o significado real da palavra, porque eu tive uma experiência estranha ontem. Estávamos no pirarucu, comendo pirarucu, um peixe enorme, lindo, e eu na minha mente ficava pensando, eu sei todos os peixes da Amazônia, então eu gostaria de tentar uma piranha, queria experimentar uma piranha. E todo mundo começaram a rir, e eu não entendi por quê. Então, por favor, traduzam, é um peixe pequeno, é aquele peixe pequeno que eu quero experimentar, não é um outro tipo de piranha, sabe? Então, antes de entrar no conteúdo mais profundamente, vamos falar da plataforma e das diferentes soluções que nós oferecemos como Business Map. Mas antes disso, vocês precisam entender um pouco do meu histórico. Bom, aquele rapaz jovem sou eu uns 16 anos atrás, quando eu tinha cabelo. Agora eu não tenho mais cabelo, certo? E um pouco de cabelo branco, eu diria. E a culpa é de vocês, ok? Mais uma vez, para os tradutores, expliquem que eu os amo, mas por causa da apresentação eu preciso de culpar vocês por alguns minutos. Eu vou explicar depois o porquê. Então, 16 anos atrás eu era o diretor de uma empresa de softwares alemã, uma grande, 30 mil funcionários no mundo naquela época. Na Bulgária, nós tínhamos nosso centro de pesquisa e desenvolvimento com 100 pessoas na época. Eu tinha secretária, eu tinha um carro corporativo, tudo que uma pessoa poderia querer ter, uma carreira incrível. Mas eu era o diretor de uma empresa, de uma cascata, de uma cachoeira. Então a forma como vocês trabalham era como eu trabalhava. Se vocês querem implementar um processo ou mudar alguma coisa, é quase impossível quando você usa um modelo cascata. Porque nessas empresas você tem tudo pronto e você não pode mudar nada. Então, mesmo que tivéssemos 100, 120 pessoas, eles faziam uns relatórios que eram meio inúteis, que eram enviados para a Alemanha, e eu tinha um segundo relatório. Que era um pouco estranho isso. Era tedioso. Eu falei, bom, vamos conversar. E eu conversei com o Dmitry, que era o nosso CEO na época. Falei, temos uma ideia muito interessante. Vamos tentar fazer isso dentro da empresa, ok? Então, naquela época, estávamos fazendo uma transformação digital, tinha aquela ferramenta de Kanban. Não queríamos usar nada assim na parede. Então, falamos com a empresa, a empresa falou, você é maluco, vamos lá. Ah, ok. Tá funcionando? Vamos lá, com cuidado agora. Ok? Bom. As coisas foram, né? Bom, vamos lá. Então vamos pensar nisso como um projeto paralelo. E eu falei, bom, vamos fazer isso como um hobby. Então, ao invés de fazer dentro da empresa, vamos fazer por fora. E este foi o nosso primeiro escritório. Nós somos tão bobos de pensar que, bom, tinha uma área criativa, num lugar onde nunca fizemos nada, na verdade. Então, quando conversamos com os investidores, eles disseram, é tudo ou nada. E eu larguei o meu emprego bastante lucrativo, na verdade, e carro e tudo mais. E a minha esposa estava grávida naquela época, então foi realmente um grande risco. Mas eu falei, bom, eu consigo sobreviver por um ano, eu tenho economias para isso.
Então nós mudamos 5 pessoas, 5 pessoas jovens que fundaram a Business Map. E por que eu estou contando tudo isso? É porque, bom, é isso que eu sentia falta se eu quisesse mudar um processo ou se eu quisesse melhorar algo. Eu não conseguia fazer, agora eu posso. Então agora eu sou o chefe de operações e como vocês podem ver, este é o meu painel. Então eu venho de manhã, eu abro o Business Map e é isso que eu vejo. Temos suporte, soluções de arquitetura, administração de sistemas, segurança, conhecimentos, finanças, tudo. Então todos os processos estão aqui. E é muito importante saber que quando temos um produto ou uma empresa, vocês precisam comer a sua própria comida. Vocês precisam, sabe, ou seja, a Business Map usa a Business Map. Vocês precisam usar o produto de vocês. Então nós temos tudo no Business Map, tudo. Se não pudermos fazer no Business Map, encontramos uma integração e tentamos fazer de alguma forma aqui, e, por exemplo, um software de faturamento ou um CRM, pode ser um sistema diferente, mas tudo está integrado ao Business Map. Bom, agora posso cuidar do meu hobby, porque eu adoro o que eu faço, então agora eu tenho um hobby. E ficamos pensando no que fazer e que eu queria ter como hobby. Então eu faço mountain bike. Então eu sempre coloco essa foto aqui, mas nós todos temos... Bom, essa plataforma é tão universal que nós temos clientes na Itália, por exemplo, que produzem bicicletas. Eu tenho uma bicicleta feita por eles e eu amo a bicicleta deles, é por isso que eu coloco essa foto. Bom, 2 mensagens aqui. Isso pode ser aplicado em qualquer ponto e vocês devem utilizar o próprio documento de vocês, material de vocês. Então, se eu trabalho para Coca-Cola, eu preciso beber Coca-Cola. Carol da Lacoste, o que ela estava vestindo? Eu fui olhar, ela usou o vestido Lacoste, provavelmente. Então, é preciso que vocês saibam de alguns princípios base, de por que a nossa mentalidade foi estruturada de forma que estejamos focados na plataforma. Nós acreditamos em eficiência e acreditamos em algo que escale e faça sentido para todos. Então, se é algo de nicho muito específico, talvez você não possa escalar. É por isso que é uma abordagem da plataforma, voltada para a plataforma. Esse é o nosso DNA, que se aplica a tudo. E como vocês podem ver, eu peguei essas imagens. Vocês sabem, o site é uma visão do nosso site, uma visão anterior. Nós nunca focamos numa vertical ou num time específico. Sempre foi agnóstico, uma solução agnóstica. Uma abordagem mais genérica, a visualização e o contexto geral. Mesmo atualmente, quando temos todas as capacidades e tudo, e discutimos com o pessoal do BV, inclusive isso, a visualização ainda é central, um valor central para o cliente. Você seja visualizar por Canva ou um painel, um relatório ou um painel, bom, visualização é muito importante. Então, se você se mantém agnóstico e tem uma boa visualização que possa ser aplicada em diferentes locais, esta é a forma de seguir. Usabilidade para todos, mais uma vez, é um tópico importante. Nós acreditamos que o produto precisa ser utilizável em todas as camadas. E eu sei que os usuários finais, que eu culpei ali pelos meus cabelos, aquele pessoal odeia tudo. Eles são os haters, eles odeiam tudo. Eles podem sabotar qualquer projeto ou software novo, qualquer coisa. Então essa galera lá no usuário final, e eles sempre culpam os gerentes. Então nós entendemos isso, e procuramos fazer isso da forma mais sexy, mais legal possível, mais amigável para os usuários, mais fácil de usar. E para os gerentes também. Então tentamos deixar a complexidade atrás, mas a sua rotina diária, o seu uso diário precisa ser fácil. Mais uma vez, isso vem com os nossos princípios de criar uma plataforma. Disponibilidade e qualidade.
Eu não conheço outra empresa, e porque, bom, o suporte está acabando comigo, mas não só suporte. Bom, nós temos uma política de reclamações, de 0 reclamações dos clientes. Então, se houver uma reclamação do cliente de um problema técnico que é relatada para nós, nós identificamos um problema técnico e não uma solicitação de funcionalidade. Estou falando de problema técnico. Então, nós vamos para a pesquisa e desenvolvimento e alguém de P&D para de fazer o que eles estão fazendo e vão tratar do problema técnico. Se há outro problema técnico, vamos trabalhar com ele. Então, a nossa política é que a gente pode parar tudo de pesquisa e desenvolvimento, mas os principais problemas técnicos dos clientes precisam ser solucionados o mais rápido possível. E aí voltamos para o trabalho normal. E isso se aplica a tudo na empresa. Posso te mostrar métricas, o que vocês quiserem. Então, aprimoramento contínuo, é claro, fazemos isso o tempo todo. Sempre que encontramos um problema e temos um slide só para isso, sobre o processo de aprimoramento. E é aqui que, bom, sempre que encontramos algum problema, nós vamos garantir que não aconteça de novo, então queremos estar sempre melhorando. E é claro, a Business Map usa a Business Map. E graças a isso, atualmente somos a plataforma de gestão de projetos e processos e portfólios mais flexível do mercado. 26 anos, 3 escritórios no mundo, mais de 400 parceiros, mais de 1.000 clientes e muitas certificações ao redor do mundo. Bom, há um novo desafio e é a IA. A IA está no horizonte, não é? E quer gostemos ou não, o robô ninja da IA está chegando. E na China eles chamam de T100 e ele está andando com sua equipe chinesa. Bom, esses caras... Bom, a IA está aí. A questão é como a utilizamos, como trazemos para o produto e como podemos adicionar valor a vocês, nossos clientes, parceiros ou prospectos. Temos todas as capacidades, o Smart Canvas, o gestor de estratégia, o hub de gestão executivo. Bom, a IA que temos aplicada ao nosso produto... Ops, estou sentindo falta de um slide. Eu vou improvisar então. Vamos continuar nesse. Tudo bem. A IA é implementada de uma forma que tenhamos não apenas o texto para usar um sistema de processamento de texto, não, mas, por exemplo, você pode utilizar a IA para analytics. Então, pegamos as análises, os analytics dos seus painéis, dos seus fluxos, e alimentamos a IA de forma anônima, removemos títulos, descrições, toda a questão de segurança. Então você passa isso para a IA, apenas os números. Então eles sabem que o carro com o ID de 500 a 530 tem o ID 7, sublinha ID 5, é um gargalo. E aí ela traz essa informação de volta. Então nós reanonimizamos a informação e mostramos em qual painel estão, em qual elemento estão os seus gargalos para que você possa resolver. Então tomamos muito cuidado para não criar, sabe, milhares de informações que vão acabar com o seu trabalho. Não queremos acabar com vocês, nós amamos vocês. Então este é um ponto. Outro é, precisamos ter controle. Então temos muito controle sobre a IA. Você pode desabilitá-la totalmente se quiser. E temos 2 controles dentro das funções. Então, quando você convida as pessoas, usuários comuns, podem ser gestores, bom, eles podem usar alguns painéis específicos, outros não, dependendo do sistema de informação. Então, há controle total sobre como e onde aplicar a IA. E continuamos indo mais adiante. Então, não apenas texto, mas pode automaticamente trazer tarefas, estratégias, criar links para que você entenda como criá-los. E também temos um servidor MCP implementado. Temos um conector. Bom, não quero ser tão técnico, mas os nossos engenheiros, mais uma vez, usamos o nosso próximo produto. Então, usamos IA e somos uma empresa que caminha com a IA.
Bom, alguns nem abrem o nosso painel. Eles falam para a IA, pega este card, leve para a direita, bote os comentários e mude para o próximo. Às vezes a IA faz tudo e você pode fazer isso também. Algumas outras plataformas, algumas funcionalidades comuns da plataforma que são solicitadas, e eu vou passar para a segunda parte. Podemos gerenciar documentos e páginas. Isso tem sido solicitado já há algum tempo e agora está lá. Se vocês não usavam, utilizem. Mais uma vez, internamente, subimos todos os nossos documentos de segurança. Então, por exemplo, se um parceiro, se um negócio, uma linha de negócio precisa de um certificado, eles têm uma página, como uma página da Wikipedia ou SharePoint, com o Business Map. Então, eles podem descobrir dali, encontrar as coisas e compartilhar. O gestor da cadeia de valor. Bom, aqui a gente recebe muito feedback dos clientes. Nós temos uma forma de extrair dados de diferentes painéis, diferentes fluxos de trabalho e mapear as etapas do seu processo. Então, mais uma vez, este é um apoio e é importante vocês descobrir, porque ele parece um polvo, ele vai por toda a organização, então pode ser um problema de faturamento que pode virar um outro problema, então as coisas acabam ficando muito complexas, é um processo, claro, um processo complexo. Então eu preciso saber aonde as coisas acontecem e conseguir medir isso. Então se eu tenho um gargalo, eu preciso descobrir onde ele está e melhorar aquele ponto. Então pode ser informação que falta, pode ser uma questão de compras, pode ser uma questão jurídica e assim por diante. Ok, então esta é a plataforma. E agora, antes de passar para as soluções do cliente, vocês precisam entender isto aqui, ok? Isto é algo que nós começamos a acreditar e, vamos dizer assim, tentar construir como parte da nossa cultura corporativa em todas as equipes e departamentos. E eu vou explicar por quê. Isso não é algo que inventamos, fizemos junto com Christopher Avery, 20 anos atrás, tínhamos uma empresa de software e trouxemos essa ideia e implementamos na Business Map. Bom, quantos de vocês são casados? Bom, então vou dar um exemplo de casais casados. O resto, imagine que vocês são casados, ok? Se você não é, imagine que você é casado ou tem uma namorada, namorado. Quando há um problema e você está atrasado para uma reunião ou algo acontece, a primeira coisa que vem para na sua cabeça e está ok, é culpar alguém, certo? E quem você culpa? A sua esposa? O seu marido? Ou você pode culpar o seu chefe? Ou se você está atrasado para o trabalho, você pode culpar o trânsito, o congestionamento, mas você sempre encontra alguém para culpar. E isso é normal. Faz parte do processo de pensamento, quando tem uma decisão a ser tomada, ou quando há um problema, ou algum caso, um cenário, qualquer coisa. Você acaba culpando alguém pelos seus problemas. O governo pode ser o prefeito da cidade, você sempre pode culpar alguém. E está tudo bem. E é por isso que eu culpei vocês no começo. E agora eu traduzo isso. Eu não culpei, era só um exemplo, uma brincadeira. Mas isso é o que acontece conosco. Quando vocês relatam um problema, ou vocês querem alguém, alguma coisa, minha primeira resposta vai ser: ah, sério? De novo? Ah, eu não quero me preocupar com isso. Culpem outra pessoa, eles nem sabem o que eles querem. Mas não é o caso, certo? Então, uma vez que você culpa alguém, você pode se manter neste ponto. Culpar os outros, dizer não é minha culpa, vou continuar com a minha vida. Mas se você começa a refletir, o próximo passo de maturidade é passar a justificar as coisas. Então você vai começar a pensar, talvez o cliente tenha um problema, mas isso é porque ele usa um software antigo, ele usa um Mac, sei lá. É uma boa justificativa, você encontra uma justificativa e tudo bem. Ou, estou atrasado porque a minha esposa demorou horas para se maquiar e ok, tudo bem.
Mas, ainda assim, não é produtivo justificar porque você está atrasado para uma reunião ou porque você não conseguiu realizar alguma coisa. Justificar, ficar chorando, reclamando, justificando. Isso não é produtivo. Então, procure não ser esses caras. Corra, saia dessa área para a vergonha. Não é a vergonha, mas se autoculpar. As pessoas confundem isso com responsabilidade. Você está numa reunião, tem um problema e você fez a entrega no tempo correto, aí o cara levanta a mão, isso foi minha culpa. Eu sou o vilão aqui, eu não pensei nisso, perdi o prazo. E todo mundo fala, cara, esse cara assume a responsabilidade. Não. A vergonha, você diz, foi minha culpa, isso não significa nada. Simplesmente, você pode não estar nem aí. Agora, o que você pode fazer é dar um passo atrás e dizer, eu preciso consertar isso. Eu faço as mudanças, eu tenho que consertar o que eu fiz, eu tenho que fazer o meu dever de casa, preciso estar no tempo certo. E aqui é que está a pegadinha. Chamamos isso de obrigação e não queremos que os nossos colegas de equipe estejam no modo obrigação. Ou seja, eu tenho que fazer. Eles vão fazer porque são obrigados a fazê-lo e não porque eles gostem de fazer. E esse é a última etapa, quando você quer fazer alguma coisa. Eu quero resolver o problema, eu quero encontrar a solução para o cliente. E não eu tenho que, mas eu quero. Pense em você. Quando você tem um problema, tente pensar, eu quero, ao invés do que eu tenho. Mude as coisas de obrigação para uma responsabilidade. Agora, tem outras coisas aqui. Uma é cair fora, alguém no meio dessa cadeia vai dizer assim, não quero mais fazer essa droga e vou me embora. Não pensa mais no caso. E o outro é a negação. Você não entende, você não quer nem aceitar que tem um problema. O software não está trabalhando? Não sei, para mim está funcionando perfeito. Eu chequei ontem. Então, não está funcionando. Não, isso não é verdade. Isso é negação. Tá? Agora, todo mundo deve vir para cá. E eu tento transmitir isso para todo mundo. Falar para minhas crianças, minha esposa, ela entende, mas ela diz assim, não, eu prefiro culpar você. Tudo bem. Agora, se chegarmos a isso em cada equipe, em cada departamento da nossa empresa, nós vamos muito mais rápido, porque quando tem um problema, podemos andar rápido, encontrar a solução e deixar o cliente feliz, porque queremos que o cliente fique feliz. Então, com o passar do tempo, quando você tem a plataforma e uma restrição de fazer coisas específicas para o cliente, nós tivemos essa ideia de criar esse Portal Business Map. Não é para usuários comuns, é para administradores, gerentes de projeto, pessoas que administram e colaboram, mas não trabalham com as entidades em perspectiva. Tem mais um outro aqui, que é para dar também suporte ao seu pacote, porque são soluções que você pode precisar de nós para fazer a customização, deixá-lo perfeito para você. Esse aqui é a aparência do Business Portal. E aqui nós temos Print Cards. Nós já temos essa solicitação há 10 anos. Um cliente vive falando, como é que eu posso imprimir o cartão, o card? Eu preciso. Bom, nós estamos numa era digital, você não tem mais papel, a ideia é não imprimir o card. Mas eu quero imprimir.
Sinto muito. Nós assumimos responsabilidade, nós temos os nossos clientes, nós somos verdes, ambientalistas, não queremos papel, não imprimimos cards. Outro cliente, depois de alguns anos, veio também e disse, eu quero imprimir cards. Bom, vamos mudar a abordagem. Por que que você quer imprimir o cards? E as razões eram diferentes, foram 3 clientes. Uma foi muito interessante. Eu não concordo, mas eu entendo. O chefe não gosta de olhar na tela do computador. Então, todo dia de manhã, e o outro usa Business Map. Então, imprimir em papel, levar o papel para o chefe olha para os cards fisicamente, escreve o que ele não gosta e devolve para os funcionários, ok? Ok, é bastante eficiente, né? Ele escreve resumidamente ali. O outro só queria que os cards fossem impressos e colocados nos corredores, porque quando entrassem, eles viriam que era mais importante naquele dia, e eles não podiam simplesmente ignorar, ok? Porque estava lá na parede. Ok, faz sentido. Então, criamos um script que pode preparar um formato legal para você imprimir o card. Se você quiser imprimi-los, está ali, ok? Está lá. E existem outras coisinhas, são 14, 15 ferramentas diferentes que você pode administrar, manipular, trabalhar no sistema, mudar as coisas ali no Business Map. E imprimir cards. Então, nós temos isto aqui, que é code, é o código. Quando você precisa integrar algumas coisas, tem sempre um carinha ali intermediário, porque você precisa fazer todo o mapeamento. Status, por exemplo, você tem uma vírgula no Business Model. Área, no Joule, é o horário. E outras coisas assim, de código. Então, se você quiser fazer uma integração, importar, exportar, ou até mesmo rodar no Business Map, se você quiser um cenário meio doido, por exemplo, um orçamento interno, eu uso isso aqui para orçamento, eu faço o cálculo e eu vejo quais são o investimento e onde estamos com o nosso investimento. Então, para fazer isso, nós lançamos esse Code Runner. Você pode colocar isso numa regra de negócio, o sistema captura e executa, e você elimina esse intermediário. Você não precisa usar nada da Microsoft ou qualquer outro sistema. Então, você pode esquecê-los. Então, nós temos que ajudá-los também para criar o específico. Mas, em casos específicos, nós temos um pronto aqui, mas é um mecanismo muito bom para lidar e eliminar os intermediários para uma criação de código. E também o Board View limitado. Essa foi uma outra solicitação que tivemos. Deixa eu dar um exemplo. Aqui é um exemplo real. Isto aqui é de um parceiro da Alemanha. E ele tinha vários tickets e ele quer saber onde estão os tickets. Então, voltamos para o sistema de produção, mas não queremos dar isso no painel de suporte, porque temos muitas outras coisas. Não queremos criar um painel muito populado. Então, resolvemos fazer alguma coisa. Nós temos uma forma de limitar os cards específicos para o nosso usuário. Ele pode editar, colocar comentários e fazer algumas coisas específicas, mas só nesses cards. É uma questão, digamos, de visão de segurança ou uma segurança limitada num painel existente. E depois, migração de dados e customização. Então, você pode migrar dados para qualquer lugar. Então, do Azure DevOps, Smart Sheets, Microsoft Runner, enfim.
mesmo de Business Map para Business Map. São instâncias separadas, então você tem essa facilidade de mover dados de um sistema para o outro e de banco de dados também, que é um pouco mais complexo. É por isso que temos isso. Também implementamos um hub para integração para os nossos 400 clientes para verificar clientes possíveis, prováveis, prospects, etc. Isso também foi implementado e fizemos do zero, integrando algumas coisas e podemos fazer cenários específicos para o cliente também. E temos o Form Builder, você não precisa depender dos formulários do Google ou da Microsoft. Então, você pode ter isso dentro do produto e trabalhar com isso. E para clientes maiores, nós temos um proxy de relatório, de repórter, de armazém de dados, né? O Data Warehouse. Coletamos dados que pode levar de 5 minutos a 24 horas. Então, coletamos todos os dados de diferentes pontos e com os consumíveis em alguns segundos podemos dar isso para o Power IB, para os painéis com essa solução. E tem mais um aqui. Eu não quero fazer muita propaganda disso, porque nós temos uma contradição aqui na teoria. Todos somos ágeis, Lean. Nós pregamos OKRs e eficiência. Isso aqui não é tradicional, OKR, perdão. Isso aqui não é a gestão tradicional. Focamos em pequenas áreas, que é o planejamento de capacidade. Você tem gente, não recursos, tradução, gente, e esse pessoal, você aloca esse pessoal, você coloca o valor da hora e você pode calcular por hora, hora extra, com base no orçamento, e você tem dos seus projetos, portfólios, e aí você pode alocar o pessoal e saber quanto do orçamento do projeto foi usado, quanto eu ainda tenho. E quando você cria um projeto novo, nós temos um planejador, um planner, onde você pode ver a capacidade utilizada no momento. Então, quando você começa um projeto, você faz uma decomposição da folha de pagamento. Eu preciso de 2 engenheiros, QAs, enfim, com base naquilo que você já tem ocupado no momento, e à medida que vai disponibilizando, você pode ir alocando. Então, você predefine um planejamento para aquele processo. Nós temos todas essas soluções. E se você tiver um cenário específico, fale conosco. Nós somos responsáveis, vamos apoiá-lo. Talvez não consigamos implementar imediatamente, mas vamos encontrar a solução para vocês, ok? Muito obrigado.